Olá pessoas, aqui é Gilson Lorente, editor de fotografia do Meio Beat, e estamos aqui com a nossa terceira aula do curso de Introdução à Fotografia. Hoje vamos falar de câmeras fotográficas. Eu sempre recebo perguntas via e-mail, via redes sociais, pessoalmente, nos cursos que a gente ministra, sobre qual câmera comprar, qual o melhor equipamento para as minhas necessidades. Eu sempre devolvo essa pergunta com outra pergunta. Quanto você quer gastar? E o que você quer fotografar? Infelizmente, não existe um equipamento fotográfico que sirva para tudo. Não existe uma lente de câmera que sirva para tudo. Então, temos que direcionar as nossas compras, as nossas aquisições para aquilo que gostamos de fazer. Como a gente falou na aula passada, todo fotógrafo tem um objeto que gosta de fotografar. E quem não tem essa preferência e diz que gosta de fotografar tudo, ainda não se achou na vida da fotografia. Eu poderia falar aqui dos trilhões de tipos de equipamentos fotográficos que existem. E essa aula ia ter 40, 50, 60 minutos. Então eu decidi focar naquilo mais comum e aquilo que está ao alcance das pessoas. Por exemplo, câmeras compactas, câmeras reflex e as câmeras mirrorless, que agora estão aí aparecendo, comendo o mercado pelas arestas e dominando, provavelmente aí sendo o futuro do equipamento fotográfico. Uma coisa que a gente tem que ter em mente antes de começar a falar em fotografia, antes de falar de câmeras fotográficas, é que o importante na escolha do equipamento, o importante para determinar a qualidade da imagem que você vai produzir, é nada mais que o tamanho do sensor da câmera. Tá, existem muitas outras características, muitos outros recursos, mas o tamanho do sensor é determinante. Como também era na fotografia de filme, né? Nossa antiga fotografia analógica. Lembrando, sei que o termo analógico não é certo, mas vamos usar ele daqui para frente só para a gente entender essa diferença entre a fotografia tradicional e a fotografia digital. Na época do filme, o tamanho do filme também era importante para a qualidade da imagem. Quanto maior o filme, maior a área de captura, maior a retenção de detalhes, maior a nitidez. Isso era muito importante. Atualmente, se você ainda está querendo fotografar com filme, ainda quer comprar uma câmera analógica para brincar um pouco, a gente tem os filmes 135 e os filmes 120. O filme 135 é aquele normalzinho que a gente acostumou a usar, que nossos pais, nossos avós iam lá, vamos comprar um filme para festa de aniversário. Era lá, o rapaz da loja falava, ó, compra o ISO 400, que ele é ótimo para usar com flash. Então, o filme 135, que tem 36mm de tamanho, porém 35mm de área útil. E o filme 120, que é o filme de médio formato, que ele tem 6 centímetros de largura, e dependendo do modelo de câmera que você comprar, ele vai ter uma quantidade de fotos que ele pode fazer, porque tem câmeras que usam 6x6, tem câmeras que usam 6x7, então dependendo do tipo de câmera, a largura que ele vai usar desse filme vai depender o número de fotos que ele pode fazer. No digital isso também acontece, por N fatores, mas a gente vai ter uma aula específica sobre o comportamento dos sensores fotográficos. Os 3 tipos de câmera que eu posso indicar para você, isso também, todas elas com zilhões de variações de preço, são as câmeras compactas. O que é uma câmera compacta? Uma câmera compacta é aquela câmera que não troca de lente. Toda câmera que não troca de lente é classificada como uma câmera compacta. Nossa, mas até aquelas grandes, gigantes que o vendedor da loja me garantiu que era uma semi-profissional? Sim, as Ultra Zooms, que são câmeras com grande distância focal, são câmeras compactas. Assim, começa a pequena Sony Cybershot. Ela também é uma câmera compacta. Então a gente temos câmeras compactas de várias categorias. Temos as pequenininhas, point and shot, totalmente automáticas, que não me dão nenhuma possibilidade de interferir nas configurações da imagem. Temos as câmeras intermediárias, que elas já oferecem algumas possibilidades de intervenção. Você pode escolher o ISO, você pode escolher as aberturas de diafragma que ela tem disponíveis, você pode escolher a velocidade do obturador. Temos as Ultra Zooms, como eu já falei, que são câmeras com uma grande distância focal, 10 vezes, 18 vezes, 20 vezes, 32 vezes de zoom óptico, que vocês vão perceber na próxima aula, que é a aula de distância focal, que também é um número meio mágico, né? Que você tem que entender outras coisas, e não quantas vezes de zoom óptico uma lente tem. E a gente tem as câmeras compacta premium, que é um tipo de câmera que surgiu, existe há muito tempo, óbvio, mas agora elas estão com mais força, os fabricantes estão querendo vender para a gente
a ideia de uma câmera pequena, porém com uma grande qualidade de imagem. Por quê? Porque o setor de câmeras compactas, essas câmeras compactas, está morrendo, está com seus dias contados e está sendo soterrado pelos smartphones. Os smartphones hoje produzem uma qualidade de imagem aceitável, eles possuem vários recursos, possuem a possibilidade do compartilhamento dessa imagem com redes sociais através do Wi-Fi, através da conexão 3G e 4G, e é muito mais viável você ter um aparelho que faz várias coisas do que uma câmerazinha que faz apenas a fotografia, que eu tenho que chegar em casa, descarregar no meu computador e de lá compartilhar com as minhas redes sociais. Então esse tipo de câmera, infelizmente, está morrendo e logo alguns fabricantes já pararam de produzir e eu espero que em breve é o caminho aí da história que todos vão enterrar esse tipo de câmera. Talvez fiquem só as chinesas que de baixa qualidade e baixo valor como a TechPix. Né? Ainda existe TechPix? Não sei. Se vocês souberem se a TechPix ainda existe, dá um toque pra gente. O segundo tipo de câmera são as câmeras reflex. Opa! Esqueci. Voltando. Quais as características de uma câmera compacta? Ora, ela tem um sensor pequeno. Muito pequeno. Vocês estão vendo aí agora na tela um comparativo de tamanhos de sensor fotográfico. Começa com o sensor médio formato que a Kodak produz, passa pelos sensores full frame das câmeras reflex. Full frame porque ele tem o tamanho daquele filmezinho de 35mm. Logo abaixo temos os sensores APS-C. Abaixo dos APS-C temos os sensores micro 4/3 usados pela Olympus e pela Panasonic. E logo abaixo disso temos os sensores menores que são usados em algumas câmeras compactas mais avançadas e o pequenininho lá que é o sensor que estão nas câmeras compactas como essa daqui, as mais simples, e também se encontra nos nossos celulares. O tamanho do sensor é importante? Sim, ele determina várias coisas. Determina a área de captura, determina quanta luz esse sensor pode pegar, qual o tamanho do pixel que está nesse sensor. Quanto menor a área do sensor, menor o tamanho do pixel, menos luz ele capta, mais ruído ele vai proporcionar na hora de você usar um ISO elevado. Então, principal característica, sensor pequeno, recursos mínimos, ou seja, são câmeras que elas existem para quebrar um galho, mas elas não entregam grande qualidade de imagem. Mesmo as premium, se você comparar com câmeras com sensores maiores, elas não vão ter o mesmo tipo de rendimento. E aí, temos as câmeras reflex, que são as câmeras que trocam de lente. E por que elas chamam reflex? Porque aqui dentro, se a gente abrir uma câmera dessa, a gente vai ver um espelhinho. Tem um espelho aqui dentro. A imagem entra pela lente, que está aqui na frente, bate nesse espelho, sobe, reflete em outro espelho ou um pentaprisma, dependendo do modelo da câmera, e reflete no meu visor óptico, que eu tenho aqui atrás. Ou seja, eu estou vendo o que a minha lente está vendo. É um visor muito mais nítido, mostra a realidade, o que está acontecendo. E na hora de fazer a foto, quando a gente aperta o botão disparador, esse espelho sobe, o obturador abre e o sensor capta a imagem. Como aconteceu aqui agora. As câmeras reflex também possuem várias categorias. Nós temos as câmeras reflex de entrada, que são as mais simplesinhas, menores, como a D3200, como a Canon T5. Nós temos as intermediárias, muita gente usa profissionalmente, porque elas já possuem uma qualidade de imagem, elas já possuem uma durabilidade interessante, como a D7200, como a Canon 80D. E temos as mais avançadinhas, como a D7 Mark II da Canon, a D500 da Nikon, já são câmeras parrudas, né? Tanques de guerra, são muito duráveis, são câmeras rápidas, com autofoco rápido. Elas são a resposta desses dois fabricantes para câmeras ainda intermediárias, mas que podem ser usadas na pancada profissional com durabilidade. Obturadores lá para 150 mil, 200 mil fotos e entramos depois nas full frames. Até agora, todas essas câmeras reflex que eu falei para vocês são câmeras que usam sensores APS-C. Ou seja, são sensores grandes, já são sensores com qualidade de imagem, já são sensores com pixels maiores do que comparados com as câmeras compactas, só que eles são menores que o fotograma de 35mm. Eles não chegam a ter o tamanho de um fotograma de 35mm. Uma consequência desse sensor ser menor é a questão do fator de corte.
que é o ângulo de visão que uma lente tem em relação a esse sensor. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, que é a aula de distância focal. Acima disso, são as câmeras full frame, são câmeras que possuem o sensor do tamanho de um fotograma de 35mm. Teoricamente, isso entrega para a gente uma imagem melhor. Sensor maior, pixel maior, maior área de captura, as lentes não vão ter fator de corte, só que a gente sabe, na prática, que isso também é um pouco relativo. A gente sabe que para ISO elevado, isso pode ser uma realidade, embora tenha muitas limitações que a gente vai falar lá na aula de ISO. Mas, do ponto de vista da qualidade de imagem, uma câmera como a D500, uma câmera como a 7D Mark II, se você fizer um teste cego, vamos fotografar com uma full frame, vamos fotografar com uma câmera APS-C avançada, e você colocar as fotos frente a frente, eu tenho quase certeza em dizer para vocês que você não vai sentir diferença na qualidade de imagem. Mas a full frame vai ter um rendimento um pouco maior em ISO elevado, não vou ter fator de corte nas minhas lentes, e elas também se apresentam com várias categorias. Antigamente a gente tinha uma ou duas full frames só, agora temos categorias de full frames. Temos as full frames de entrada, como a 6D da Canon, a D610 da Nikon, a D750 da Nikon. Temos as full frames intermediárias, como a 5D Mark IV da Canon, como a D810 da Nikon, e temos as full frames profissionais de cada marca, que é a 1DX Mark II da Canon e a D5 da Nikon. Ah, você só fala de Canon e de Nikon? Você é patrocinado por essas duas empresas? Não, quem dera. A Nikon acho que nunca vai patrocinar a gente por conta de umas brincadeirinhas aí do dia da mentira que a galera não gostou, ameaçou mandar o processinho, mas se a Canon quiser e adorar a gente, estamos aí, aceitamos patrocínio. Por que eu falo dessas duas marcas? Porque são as duas mais conhecidas. São as duas mais sedimentadas no mercado nacional. Existem câmeras da Pentax que eu acho maravilhosas. A Olympus fez câmeras reflex incríveis também, inclusive por um tempo foram as câmeras utilizadas pelo pessoal da revista National Geographic. Temos muitas opções, só que a gente acaba falando mais de Canon e de Nikon porque são as duas que a gente está mais familiarizado e são as duas que a gente indicava a serem compradas até pouco tempo atrás, por um fator muito importante, assistência técnica. Essas duas marcas possuem assistências técnicas oficiais e possuem assistências técnicas não oficiais, porém especializadas nessas marcas. Então, se a sua câmera dá um problema, você consegue achar facilmente alguém que resolva esse problema para você, sem a necessidade de você jogar lá fora e comprar outra. Então, Pentax era uma dificuldade absurda de achar alguém que fizesse manutenção de uma câmera da Pentax. Qualquer lente da Sigma que desse problema, você tinha uma dificuldade absurda de achar alguém que mexesse numa lente da Sigma com conhecimento. Porque tem muito açougueiro aí no mercado que nunca viu a câmera da marca e diz que conserta. Não, vou abrir aqui com o meu martelo e vou ver o que ela tem por dentro. Não é indicado para um equipamento que hoje ainda é, sim, muito caro. Então, não é só questão de qualidade, e sim questão da assistência técnica, que é muito importante na hora de você adquirir um equipamento fotográfico. E depois das reflex, nós temos as câmeras mirrorless, que estão dominando o mercado. O que é uma câmera mirrorless? Alguém teve a ideia, alguém não. As primeiras câmeras mirrorless foram um consórcio entre Panasonic e Olympus, foram os primeiros que lançaram câmeras nesse formato no mercado, e depois todos os outros fabricantes seguiram essa onda. Eles pegaram uma câmera reflex normal e pensaram, olha só, eu vou tirar o espelho, vamos retirar o sistema de espelho da câmera, vamos tirar o visor óptico, vamos transformar isso aqui num visor eletrônico, né? Com isso, eu diminuo o tamanho da câmera, a lente diminui também, ela fica mais perto do sensor, eu vou ter um equipamento mais leve, eu vou ter um equipamento menor e com o mesmo sensor de uma câmera reflex, ou seja, eu mantenho a qualidade de imagem, porém eu diminuo o tamanho da câmera. A lógica do preço é outra. Eu diminui o tamanho da câmera, diminui o peso, mas eu elevei o preço. É muito difícil achar uma mirrorless com preço comparável a das reflex de entrada, por exemplo. Antigamente a Sony até tinha alguns modelos na linha Nex, bem mais baratos. Amigos nossos aí chegaram a comprar no Mercado Livre, antes da alta absurda do dólar,
modelos mirrorless da Sony por R$800. Hoje você não acha por menos de 1.500, 1.600. E eles lançaram essa câmera. Só que uma característica, o sensor das câmeras Panasonic e Olympus são micro 4/3, ou seja, eles têm a metade do tamanho de um fotograma de 35mm. As outras empresas que entraram depois na onda trabalham com sensores APS-C, a não ser a Nikon, que não sei porquê, eles têm essa ideia maluca de fazer uma câmera mirrorless com sensor minúsculo. Eu acho que o mirrorless é o futuro. Eu acho que todo mundo deveria pensar nisso. Embora o visor eletrônico seja uma coisa difícil para eu me acostumar, eu me acostumei com o visor óptico das câmeras reflex, o visor eletrônico ainda me causa algumas celeumas. Eu já usei algumas câmeras da Samsung, eu já usei algumas câmeras da Sony e eu gostei bastante. E hoje já tem até câmeras profissionais mirrorless. A Sony tem alguns modelos muito, muito, muito interessantes. Então eu creio que é o futuro. Voltando àquela pergunta do começo da aula, que câmera você indica para começar? A pergunta contrária, quanto dinheiro você tem, ainda continua valendo. Eu acho que você não precisa comprar a melhor câmera que existe. Você tem que comprar a câmera que cabe no seu bolso. Eu, como já estou acostumado, indicaria você uma câmera reflex. As câmeras reflex de entrada não estão muito caras. Você pode investir numa T5 da Canon, você pode investir numa D3200 da Nikon, ou talvez até um pouco mais elevado, né? Uma D5200, talvez uma D7000. Hoje, nas câmeras reflex intermediárias, eu indicaria a D7200 pela qualidade de imagem, mas eu indicaria o 80D se você trabalha com filme, se você trabalha com filmagem, se isso é importante para você, por causa da tecnologia de foco Dual Pixel que a Canon lançou no mercado, que é uma maravilha para você fazer foco automático durante as filmagens. Câmeras compactas são interessantes, embora baixa qualidade de imagem e várias limitações. Eu tenho feito bastante foto com essa Sonyzinha pequena aqui, eu tenho me divertido bastante com ela. Principalmente pelo fato dela poder andar no bolso, eu poder usar ela a qualquer momento, não precisar andar e ficar carregando uma câmera dessa aqui para todo lado, né? Uma câmera pesada, uma câmera grande, uma câmera indiscreta. Todo mundo percebe que você está fotografando. Mas ela tem limitações, ela não serve para tudo. Para algumas situações muito específicas, ela é ótima. Eu vou comprar uma câmera ultra zoom. É outra câmera compacta, aquela câmera com muita lente, com muito zoom. Ela é indicada para situações de muita luz. Fotografia de esporte, fotografia de natureza. Mesmo assim, dependendo do lugar na natureza que você está, não tem muita luz, né? Você está numa floresta, é muito escuro entre as árvores. Situações de pouca luz com flash, ela é horrível. Sem falar que quanto mais distância focal você tem numa lente, pior a sua qualidade de imagem. Por isso que você não tem lentes profissionais com grande distância focal. Ou ela é uma lente fixa de 300, 400, 600 milímetros, ou ela vai ter no máximo 3 vezes de zoom óptico. Mas isso a gente vai falar aula que vem também. Então, tem outros tipos de câmera? Temos as câmeras de médio formato, temos as câmeras rangefinders, mas são câmeras muito específicas. As câmeras de grande formato existem ainda, são câmeras muito específicas que você não vai ter acesso agora, mas se você tiver dúvidas, você pode mandar pra gente. Então essa foi a nossa terceira aula. Se você gostou, dá um like no vídeo, indique para seus amigos, assine o canal e qualquer dúvida é só mandar para gilson@meiobit.com. Até semana que vem na próxima aula.